Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. E a dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobre, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu. E assim chegarei bem seguro ao porto, destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Graça e paz, boa noite a todos em nome de Jesus. Quero convidar os irmãos para, nesse instante, orarmos, sossegar o nosso coração, como o irmão acabou de louvar, e entregar essa noite, esse culto ao nosso Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te render graça, meu Deus, por ter a oportunidade, Jesus, de nos reunir como tua igreja para te adorar.
para ouvir da Tua palavra e assim alimentar a nossa alma. Que o Senhor possa abençoar essa noite, meu Deus. Abençoa cada irmão que aqui está, meu Deus. E se porventura ainda há alguém para chegar, que o Senhor possa trazer na Tua santa paz. Que o Senhor abençoe tudo que for dito, tudo que for feito, que o Senhor receba como oferta agradável. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar os irmãos para ler uma passagem bíblica em Salmos, número 18. Quem puder ficar de pé para lermos juntos, os irmãos aí, eu aqui. Salmos 18, vamos ler do 1 ao 6. Quem tiver a Bíblia pode acompanhar, caso contrário, está no telão, né? Vamos lá, Salmo 18, do 1 ao 6, diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços da morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz. Amém. O tema da nossa pregação, da pregação de hoje, do sermão, é tribulação. E eu convido os irmãos a meditar nos louvores, na palavra e aprendermos juntos o que o Senhor Jesus tem para nos dizer sobre tribulação. Amém? Vamos louvar o Senhor com um cântico. Graças a Deus, irmãos. Essa canção ela é bem conhecida, então os irmãos já ajudem com as palmas. E a gente vai cantar que o amor do nosso Deus ele não falha. Nada vai me separar. Nada vai me separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Tu és o mesmo, pois tu és o mesmo pra sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. O teu amor não falha. Laralala, laralala. O teu amor não falha. Se o vento é forte, se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo, pois tu és o mesmo pra sempre. O
mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. O teu amor não falha. Teu amor não falha. Agora nós vamos dizer que Ele faz tudo que fazes, que tudo coopere para o meu bem. Só a igreja agora, tu fazes. Mais uma vez, tu fazes. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Refrão, mais uma vez. Pois tu és o mesmo para sempre. Vamos lá. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. O teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém. Glória a Deus. O amor do Senhor não falha. E nesse instante vamos ter o privilégio de adorar o Senhor através das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Quero convidar os irmãos para ficarem à vontade e ofertar na casa do Senhor. Vamos dar início pelo cantinho de lá, tá? Aí quando o irmão vir, quando o outro estiver retornando, o próximo já vem para evitar aglomeração aqui na frente. Amém. Pode ficar à vontade, meus irmãos, para ofertar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, né? Orar, agradecendo ao nosso Deus pela oportunidade de poder ofertar. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, pelo privilégio de ser igreja, de poder ofertar, Senhor, na tua casa, Pai, e te pedimos, Santo Deus, que nada nos venha impedir, Senhor, de exercitar, Senhor, cada vez mais o amor pela tua obra, pela tua palavra. Que o Senhor Jesus possa receber cada oferta, cada dízimo, como símbolo da nossa gratidão,
pelo teu cuidado e pelo teu amor conosco. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer mais uma leitura bíblica, dessa vez em Romanos, capítulo 8. Vamos ler do versículo 35 ao 37. Amém? Romanos, capítulo 8, do 35 ao 37, diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. O Senhor nos amou e por isso Ele não nos deixa só em meio à tribulação. Nós nunca vamos estar sozinhos. O Senhor vai estar ali. Mesmo que algumas vezes em silêncio, Ele vai estar ali. E não há tribulação maior do que o amor do nosso Deus. Amém, meus irmãos? E por falar em tribulação, por gratidão, eu quero convidar os irmãos agora para abaixar nossas cabeças e orar, agradecendo a Deus pela promessa de que Ele não nos deixará sozinhos em meio à tribulação. A palavra do Senhor, ela não mente. O Senhor não mente. E Ele fala na palavra dEle que Ele não nos deixará sozinhos. Então eu convido os irmãos para orarmos juntos nesse momento, agradecendo a Deus por essa promessa. E convido os irmãos a tomar posse dessa promessa. Oremos em nome de Jesus. Amado Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez, Deus. Queremos te render graças, amado Deus, porque em meio à tribulação, meu Deus, seja ela qual for, o Senhor não nos deixa, Senhor. Por mais difícil que seja, meu Deus, por mais profundo que seja o buraco, o Senhor não nos deixa sozinho. O Senhor nos alcança com a tua destra fiel, meu Pai. E nós queremos te agradecer, Jesus, porque o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Senhor. E Deus, na sua soberania, no seu amor tão grande, tão infinito, nos faz sentir o teu cuidado. E nós queremos te agradecer. Recebe, amado Deus, a nossa gratidão, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor mais uma vez, com alegria, em nome de Jesus. Podem ficar de pé. Amém. Essa próxima canção que a gente vai cantar, ela é um pouco nova para a igreja, mas a gente vai ensinar os irmãos. E essa canção é uma versão da banda australiana da Hillsong, e ela é uma canção bem fácil, com um refrão bem simples. Ela vai falar do cuidado de Deus em meio às tempestades, em meio aos sofrimentos que a gente tem na vida, aos nossos medos, e que nós podemos, sim, como o salmista fala, se alegrar no Senhor, como essa letra vai dizer. Que os irmãos não conheçam, os irmãos prestem atenção na letra que vai ser projetada. A ti
rocha afirmarei. Eu não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo, e eu me alegro em ti. E do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. As próximas já é mais bem conhecida. Então, os irmãos nos ajudem cantando. Se os irmãos souberem as letras, fica mais legal e fica mais... O intuito do louvor é esse. Eu costumo sempre dizer que o intuito do louvor nos cultos é esse: fazer com que a gente cante junto. Se for só eu e o Lano aqui, não tem graça. A gente precisa que os irmãos também cantem junto com a gente para ficar algo bem, bem legal. Amém? Essa já é bem conhecida. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome,
os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só os irmãos, refrão, amém? Jesus, que transforma em alegria. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer mais uma leitura bíblica. Vamos nos encher da palavra do Senhor e que cada versículo, cada palavra que estamos lendo juntos agora, que o Senhor possa trazer à nossa memória nos momentos de aflição, de tribulação. Vamos ler em Salmos 102, versículo 2. Salmos 102, versículo 2, diz assim. Os irmãos já acharam? Salmos 102, versículo 2, diz assim: Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos no dia em que eu te clamar, dar-te pressa em acudir-me. Amém? Que possamos entender e absorver a importância de clamarmos o Senhor em meio à angústia, em meio à tribulação. Nesse momento, meus irmãos, eu quero convidá-los para orarmos por algum amigo ou até pelo irmão em Cristo que esteja atribulado. Eu acredito que nós tenhamos esse conhecimento de alguém atribulado, alguém nosso, alguém que está passando por esse momento difícil, seja lá qual for. Então eu peço aos irmãos que orem por esse amigo ou até mesmo por esse irmão em Cristo, para que o Senhor possa ouvi-los em meio à tribulação. Apresente a vida deles em oração em nome de Jesus. Os irmãos oram e daqui a pouco eu os acompanho. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós te apresentamos, meu Deus, a vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos entes queridos, que porventura estejam nesse momento passando por tribulação. E te clamamos, amado Deus, que o Senhor possa ouvi-los, que o Senhor possa inclinar os teus ouvidos, meu Pai, à oração destes, a nossa oração, meu Deus. Que o Senhor venha se apresentar a cada um dessas pessoas aqui lembradas em oração. Que o Senhor venha se apresentar a elas com misericórdia e com amor. Que a tua paz, que excede todo entendimento, reine no coração dessas pessoas aqui apresentadas. E que a esperança reine no coração e no entendimento de cada um de nós. Assim nós te oramos, amado Deus, e te agradecemos
em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos refletir agora com a mensagem musical. Amém? Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. E faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar.
ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Amém. Amém. Que os nossos olhos estejam focados em Cristo. Antes de chamar o nosso querido pastor para a mensagem da palavra, eu peço os irmãos para orarmos por ele. Amém? Senhor Jesus, nós queremos te apresentar a vida do teu servo, nosso pastor João Eduardo. Que o Senhor mais uma vez se faça presente, meu Deus, através da palavra. Que o nosso entendimento, Senhor, seja aberto e que através do teu servo, meu Deus, do instrumento que o Senhor usou, a tua palavra venha penetrar nos nossos corações. Abençoa a vida do nosso pastor, Pai, nós somos gratos a Ti pela vida dele. Enquanto ele cuida da Tua igreja, que o Senhor cuide da vida dele, da família dele. Assim nós te oramos e te agradecemos. Amém. Pastor. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor. Amém. Estão me ouvindo bem? Acredito que agora sim, né? Muito bem, nós estamos na nossa série de mensagens As Consolações do Senhor, as Consolações de Jesus. E hoje nós vamos ver como Jesus nos consola na tribulação. Então quero convidar você a abrir aí sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, que é o que nós vamos ver hoje. Marcos, capítulo 4. E nós vamos ler do verso 35 ao verso 41. Marcos capítulo 4, do verso 35 ao 41. E nós vamos ver o que Jesus diz na tribulação, como Ele nos consola na tribulação. Marcos capítulo 4, verso 35 em diante. Eu quero convidar você a ficar de pé para fazer essa leitura. Por favor, se você puder. Diz assim a palavra de Deus: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós necessitamos de Tua graça e da Tua misericórdia para podermos compreender a Tua palavra. Ajuda-nos, porque muitos de nós aqui ou já passamos por grandes tribulações, ou estão passando, ou irão passar, porque o mundo jaz no maligno, nós sabemos disso. Por isso nós pedimos por Tua graça e por Teu infinito amor, que esta mensagem hoje atinja os nossos corações de maneira tal que nós possamos ser fortalecidos por ela e viver conforme o Teu agrado, viver conforme a Tua misericórdia. Abençoa-nos assim, em nome de Jesus, para que haja compreensão da Tua palavra por meio do Teu Espírito.
E nós possamos sair daqui, depois de ouvir esta mensagem, completamente tocados pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, podem sentar. Eu estava olhando aqui, eu estava impressionado. A irmã Daniela é mais alta do que eu, aí lembra, você está de salto, né? Por isso que estava mais alto ainda, né? Meus irmãos, a primeira vez que eu viajei de avião, eu já tinha mais de 30 anos. Foi no lançamento de um livro meu, que aí a editora ajudou, né, pagou para que eu fosse fazer esse lançamento em São Paulo. Daí você imagina, né? Eu tinha mais de 30 anos e eu nunca tinha viajado de avião. Eu estava empolgadíssimo para viajar de avião, para saber qual era a sensação. E eu lembro que eu fiquei comentando com algumas pessoas que já tinham viajado e perguntando como é que era, qual era a sensação de estar dentro do avião, aquela coisa toda, né? E quando eu fui viajar, eu já fui assim meio preparado pelas pessoas, do que acontecia. Por exemplo, algumas pessoas me disseram, olha, existe uma coisa chamada turbulência, que é como se você estivesse num ônibus e o ônibus estivesse passando por buracos, né? E o avião dá uma tremidinha lá, que é quando o avião está passando por entre nuvens, mas não é nada demais, tá? As pessoas foram me dizendo coisas, meus amigos, né? Pessoas da família, foram me dando orientações nesse sentido, e eu cheguei lá no aeroporto com a seguinte cabeça, ninguém vai saber que é a primeira vez que eu estou aqui, que eu vou me comportar de maneira que, como se eu já tivesse várias viagens, né? Eu já tivesse vindo várias vezes, vou me comportar de uma maneira bem tranquila. E aí fomos para São Paulo e tudo, e tem toda aquela sensação, se você não viajou de avião ainda, né, talvez você não saiba, é lógico que tem sensações incríveis quando o avião vai subindo, né, aquela coisa, a pressão do ar, essas coisas todas, beleza, fiquei tranquilo, e aí, viagem de 3 horas, deu um sono, tirei um cochilo, quando eu acordei, estava a tal da turbulência, né, o avião estava tremendo inteiro, eu olhava para o lado assim, via a asa balançando, né? Então eu pensei, é a tal da turbulência, que o pessoal falou que eu não preciso ficar assustado, né? E o piloto falava o seguinte, nós estamos passando por uma turbulência um pouco forte, estamos chegando em São Paulo, mas está um temporal muito forte em São Paulo, então nós vamos arremeter. Eu perguntei para o senhor que estava do meu lado, o que é arremeter, né? Ele dizia, vamos subir um pouco mais, ele disse, do que as nuvens. Aí eu, tá. E aí subiu um pouco mais, e o avião tremendo, né? E o piloto dizendo, daqui a pouco aterrissamos em São Paulo, daqui a pouco estaremos todos no aeroporto de Guarulhos. Ele ia fazer, eu pensei, cara, eu vou dormir de novo, vai demorar. E aí ele falou, mais 20 minutos e estaremos no aeroporto de Guarulhos. Ele falava nessa tranquilidade, nessa calma. Então eu disse, está tudo bem. Eu tirei meu cochilo, e tal. Quando eu acordei novamente, o avião já estava descendo, já estava aterrissando. Quando aterrissou, as pessoas muito eufóricas saindo assim, e eu não entendi por quê. E quando eu passo pelo piloto, aí ele vai e diz assim, graças a Deus deu tudo certo. Ufa, fazia tempo que eu não passava por uma dessa. Eu, o quê? Eu estava tranquilíssimo, ouvindo a voz dele lá, está tudo bem, e não estava bem coisíssima nenhuma, não era tal de turbulência coisíssima nenhuma, a gente estava passando por um sufoco, e a senhora que me acompanhou no corredor para ir embora, disse, meu Deus, eu rezei tanto, e ela disse, o senhor fez o quê? O senhor clamou, eu disse, eu dormi. Aí ela disse, é porque o senhor já está acostumado, né, a fazer viagens. Pois é, eu dormi. Jesus não dormiu como eu, né? Porque não sabia o que estava acontecendo. Não, ele sabia o que estava acontecendo. Ele dormiu porque ele é Deus. E ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu já preguei esse texto aqui esse ano, né? Esse ano de 2020, esse maravilhoso ano de 2020, né? Este épico ano de 2020. Eu preguei nesse ano de 2020 já esse texto, só que no livro de Lucas. E aqui a gente está no Evangelho de Marcos. Só que naquela ocasião eu dei uma ênfase a algo do texto. Agora eu vou dar uma outra ênfase, tá? Naquela ocasião que eu preguei em Lucas, nós vimos todos os detalhes do texto. Aqui não, aqui nós vamos ver exatamente o que Jesus diz no meio da tribulação. O que Jesus diz? O texto vocês já conhecem, né? Vocês já devem ter lido em casa e tal. É aquele que Jesus convida os discípulos então a passar para o outro lado da margem, coloca-os dentro de um barco, e quando eles estão no meio já lá, né, do mar, da travessia, né, de uma parte para a outra, começa uma tempestade terrível e Jesus está dormindo na popa, e os discípulos entram em desespero e depois tem que acordá-lo para que Jesus possa socorrê-los.
E o que Jesus diz no meio da tribulação? A frase está no verso 40. Ele diz: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Essa é a frase de Jesus no meio da tribulação. Por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Bom, são duas perguntas. A primeira delas é por que estão com medo? Que poderia nos remeter a muitas coisas, como por exemplo, como se Jesus estivesse dizendo: vocês não sabem com quem vocês estão? Vocês não sabem quem está aqui com vocês? É por isso que vocês estão com medo? Porque veja bem, os discípulos, eles já haviam visto, se você ler no Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos é um evangelho de milagres, é todo o tempo contando milagres. Pode começar lá, começa do capítulo 1, já tem um milagre, e sai contando milagres. A ideia do evangelista Marcos é mostrar a divindade de Jesus e o poder e a autoridade dele sobre todas as coisas. Daí é que vem a questão dos milagres. Então veja bem, os discípulos já tinham visto muitos milagres de Jesus, até chegar aqui. Só que eles não tinham tido uma experiência ainda com o poder sobrenatural de Jesus sobre a natureza em si. Uma coisa eles entendiam era a cura de um cego, de um paralítico, mas eles não tinham visto ainda a autoridade de Jesus para além das pessoas. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele tinha uma autoridade sobre o indivíduo, sobre o ser humano, de fazer pessoas saírem da doença, da enfermidade para a saúde, mas eles não tinham visto ainda Jesus como uma autoridade sobre as questões naturais, da natureza. Então, quando eles veem isso, é assustador para eles, é uma nova experiência. Por que eles tiveram medo? Porque eles não tinham visto Jesus ter controle nenhum ainda sobre a natureza. Então, quando Jesus pergunta para eles: por que vocês estão com medo? A resposta é natural: a gente não sabia que o Senhor tinha esse poder todo. Não é verdade? Agora eles podiam responder: a gente não sabia que o Senhor tinha. Quem é esse? Eles falam no final, né? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estão pasmos, eles estão assustados, eles estão, impressionados com quem está ao lado deles. Talvez eles tratassem Jesus ainda como um profeta, mas agora eles viram que a coisa é bem maior do que eles jamais imaginaram. Não é alguém comum que está ali, é alguém que tem autoridade sobre a própria natureza. Então, nessa pergunta de Jesus, equivale eles não conheciam Jesus direito ainda, e por isso Jesus diz: vocês ainda não têm fé? A segunda pergunta é interessante também, porque a segunda pergunta diz o seguinte: a fé no Senhor Jesus, ela precisa ser uma fé inteira. Você não pode crer numa coisa assim em Jesus e não crer em outra. Você não pode limitar o poder de Jesus. Por isso que Jesus diz: vocês ainda não têm fé? Vocês não acreditam que eu posso tudo, que eu tenho autoridade sobre tudo? Havia neles ainda uma limitação. Então, se havia limitação, não havia fé. Entenda, quando Jesus fala sobre fé pequena, ele está falando de confiança pequena. Mas quando ele fala de ausência de fé, ele está dizendo assim: vocês não acreditam. Uma coisa é eu confiar pouco, outra coisa é eu não acreditar. Então eles estavam numa condição aqui de, na verdade, não acreditar, porque eles não sabiam que Jesus tinha esse poder todo ainda, sabiam que Jesus tinha essa autoridade toda. Então, uma das doutrinas desse texto, e todo o texto bíblico tem uma doutrina, né? Ou seja, tem um ensino direto. Uma das doutrinas desse texto é que a fé em Cristo, ela precisa ser completa. Caso contrário, nós ainda vamos ter muitos temores. Quando a gente não tem uma fé em Jesus completa, quando a gente não olha para Ele como realmente aquilo que Ele é, que tem poder sobre a vida e sobre a morte, que tem poder sobre todas as coisas criadas e ainda não criadas, que tem poder sobre o que nós podemos ver e o que nós não podemos ver. Não é isso que diz lá em Colossenses? Se você tem acompanhado a nossa série de mensagens lá em Colossenses toda quarta-feira, no nosso canal no YouTube, com certeza você está bem antenado com o que eu estou falando aqui. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, poderes e principados, potestades, tudo criado, tudo que não foi criado, tudo que se pode ver e tudo que não se pode ver, está debaixo da autoridade de Jesus. A questão é: você crê nisso? É essa condição que Jesus queria levar os discípulos. Quando Ele convida eles para entrar naquele barco, Jesus tem um propósito ali,
para que eles não temessem quando a tribulação chegasse, a fé dos discípulos precisava ser trabalhada e expandida. Então, foi isso que Jesus fez. Observe que no versículo 35, meus irmãos, o que Jesus faz? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Ele os convidou para o acompanhar, e foi uma ordem, para que não houvesse questionamento. Não foi uma pergunta: vocês querem passar para outra margem? Vocês querem ir comigo para o outro lado? Não, foi uma ordem: passemos para o outro lado. E esta ordem é interessante, que não houve questionamento. É lógico, eles entendiam que era a autoridade de Jesus. Jesus estava como mestre deles, como líder deles, estava dizendo: faça isso, vamos fazer isso agora. E eles simplesmente se submeteram a isso. Uma segunda coisa, a gente vê no verso 38, isso é Jesus trabalhando a fé deles, tá? Isso é Jesus trabalhando a fé deles. Primeira coisa, Jesus dá a ordem, e eles obedecem. Verso 38, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Durante a tempestade, Jesus parece que está indiferente ao que está acontecendo. Jesus dorme durante a tempestade. E é interessante que isto é uma prova de fé, porque isso poderia levar os discípulos a duvidar ou a crer. As duas coisas de maneira desesperada. Ou eles podiam duvidar desesperadamente, dizer: o que é que nós viemos fazer aqui, o que é que nós estamos fazendo aqui, nós vamos morrer agora e pronto. Mas eles preferiram crer desesperadamente. O que é que eles fizeram para demonstrar que estavam crendo desesperadamente? Eles acordaram Jesus e disseram: mestre, tu não vê que nós estamos perecendo, tu não se importa com isso, não há nada que tu possas fazer. Essa é a questão, né? Eles não sabiam ainda que ele podia fazer, mas eles acreditam de certa forma e dizem: vamos acordar o mestre, quem sabe ele pode fazer alguma coisa, quem sabe. Percebem como a fé foi trabalhada? Primeiro aspecto qual foi? Eles obedeceram sem questionar. Segundo aspecto qual foi? Jesus colocou eles numa situação de desespero. Eles podiam desesperadamente simplesmente deixar a coisa acontecer e não ligar para Jesus, mas eles desesperadamente preferiram crer e acordar Jesus. E a terceira coisa está no verso 39. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Jesus, assim que foi acordado por eles, atendeu ao clamor deles imediatamente. Não houve nenhum tipo de conversa, não, ele acordou e acalmou todas as coisas imediatamente. Vocês percebem que isto foi Cristo trabalhando a fé dos seus discípulos? Vocês conseguem perceber isso? É dada uma ordem para entrar na tribulação. Depois dessa ordem de entrar na tribulação, a gente simplesmente vê o pessoal em desespero clamando por ele, e depois ele ouvindo. O que isso significa para as nossas vidas? Como é que a gente pode aprender com isso em relação às tribulações que nós passamos e vamos passar nesse mundo? No último sermão, da semana passada, nós falamos sobre isso, sobre os momentos difíceis que a gente enfrenta nesse mundo. Como a gente pode passar pela tribulação de maneira triunfante? O que esse texto diz para nós em relação a isso? Primeiro, o texto nos ensina como passar pela tribulação de maneira triunfante. Primeiro, você tem que decidir obedecer sem questionar. Você já tomou essa decisão na sua vida? De que você vai obedecer a Jesus sem questionar? Tipo, quando ele chegou para os discípulos e disse: vamos para outra margem. E eles não questionaram, sem nem saber. Você já parou para pensar que alguns deles, que eram pescadores experimentados, talvez olharam para o clima e pensaram: não é um bom dia para atravessar para outra margem. Mas mesmo assim, pela autoridade de Jesus, essa pessoa, Pedro talvez, Tiago, João, todos eram pescadores, todos eram experientes. Será que eles não perceberam? Não é um bom dia para atravessar.
mas porque Jesus falou, eles obedeceram. A nossa fé, meus irmãos, ela cresce na medida em que a gente decide obedecer ao Senhor sem questionar. Às vezes você diz, eu queria crer mais, eu queria ter mais fé. Se você quer ter mais fé, então queira também obedecer mais, porque é na medida em que você obedece que a fé cresce e se robustece. Na medida em que você diz, eu quero obedecer. Veja o que diz lá em Êxodo, no capítulo 14, nos versos 15 e 16. É a experiência de Moisés, a experiência de obediência de Moisés e a experiência de fé de Moisés. Diz assim em Êxodo capítulo 14, versos 15 e 16. Deus disse a Moisés, quando este estava diante do mar vermelho, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Entenderam aqui? Moisés trouxe toda aquela multidão do Egito, e agora eles estão diante do mar, atrás deles vem o exército de Faraó. Moisés clama ao Senhor, e Deus responde a Moisés, Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. O que significa isso? Diga ao povo que entre no mar. Diga ao povo que marche, que continue, que entre no mar. E quanto a você, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o. Ele não está dizendo, Deus não disse assim, eu vou dividir o mar. Você entendeu aí? Você, Moisés, levanta o bordão, aponta para o mar e divide esse mar. Já pensou? A minha pergunta é, você daria essa ordem ao povo? Você se viraria para o povo, pessoal, bora hein, ninguém para, de frente para o mar? Dizem que o exército de Marco Aurélio era tão obediente a ele, tão obediente, tão temente a ele, tão submisso a ele, que uma vez ele foi enfrentar um outro exército e queria provar para o outro imperador o quanto ele era poderoso e tinha autoridade sobre o seu exército. E ele deu a ordem ao seu exército, entrem no rio, todos, até o mandar parar. E os soldados foram entrando e morrendo afogados no rio, de maneira que o outro imperador ficou desesperado e pensou, meu Deus, esses caras fazem o que esse homem quiser. Mas isso não era o caso de Moisés, até porque vocês conhecem esse povo, né? Vocês já leram provavelmente no livro de Êxodo e sabem quanto esse povo era teimoso. Imagina uma ordem dessas, marche, entre no mar, e não esqueça, Deus disse, Moisés, você pega esse cajado e divida o mar. Você daria essa ordem a esse povo? Eu digo que você talvez daria. Sabe por quê? Você já parou para pensar que foi o próprio Deus que falou com ele? Já parou para pensar sobre isso? Você já imaginou, Douglas, Deus dizendo para você mesmo, Deus falando para você, Douglas, faça isso e isso. Era o próprio Deus falando. Não foi ninguém mandando um recado. Olha, Deus mandou dizer para você, Moisés, que você fizesse isso e isso. Moisés, eu não sei não, hein? Era o próprio Deus falando com ele diretamente. E por ter sido o próprio Deus que havia falado com ele, Moisés simplesmente creu e disse assim mesmo, meu povo, continue marchando. Pegou o cajado, tocou no mar e o mar se abriu. E ele obedeceu simplesmente porque era o próprio Deus que estava falando com ele. Então ele não tinha dúvida, não precisava não crer, era o próprio Deus que estava falando com ele. Repito, por que será que nós não tratamos assim a palavra de Deus escrita? Por que será que a gente olha para a Bíblia e não faz como Moisés? A gente não acredita que foi Deus que inspirou realmente esse livro? Esse livro incrível, né? Em que a gente encontra coisas que a ciência foi descobrir talvez 300 anos depois, 400 anos depois, 1000 anos depois, e a Bíblia já falava alguma coisa referente a isso, questões psicológicas, questões que hoje a psicologia, a psicanálise tenta decifrar e avaliar, e a Bíblia já mostrava como é que as coisas na mente do ser humano funcionavam.
Sem falar de preceitos morais que formaram constituições de países inteiros por aí no mundo afora, como a Constituição americana, como parte da Constituição inglesa, como parte da Constituição holandesa, toda feita a partir das Escrituras Sagradas. Tamanha sabedoria que aqui se encontra. Todo mundo que lê a Bíblia e lê com reverência, temor e humildade, reconhece que não é um livro comum. Mas ainda assim, dentro dessa perspectiva de que não é um livro comum, nós minimizamos o poder de comunicação do Senhor Deus com a gente. Moisés então pôde, enfrentar tudo aquilo com muita fé e confiança e obediência, embora aquilo parecesse uma loucura. E eu sei, meus irmãos, que muitas vezes o que está escrito aqui, dentro da cultura que a gente vive, dentro da sociedade que a gente vive, dentro do pluralismo que nós estamos convivendo hoje, parece loucura. Mas se a gente acreditar que isso aqui é Deus mesmo falando, será que não vai fazer uma grande diferença em nossas vidas? Principalmente em meio às tribulações. Moisés estava sendo desafiado a crer por meio da obediência. E como eu disse, do que aparentemente não fazia sentido algum. Questionar tudo aquilo era muito fácil. Senhor, como é que um mar inteiro vai se abrir com um simples toque do meu cajado nele? Isso não tem lógica física, isso não tem lógica científica, isso não tem lógica racional. Mas ele foi lá e obedeceu, porque ele entendeu que quem estava falando com ele era o próprio Deus. Você quer crer mais? Obedeça mais. Quem quiser desenvolver na fé, precisa obedecer mais. Porque na medida que você obedece, você está dizendo que crê. Cada vez que você obedece o mandamento do Senhor, você está dizendo que crê nisso. Cada vez que você faz a vontade de Deus, está dizendo que você crê nesse Deus, e é por isso que você está fazendo a vontade dEle. E aí, quando você fizer isso, quando você obedecer mais, você vai ver o que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa que submete inteiramente a Ele. Eu espero um dia ver isso, pessoas que se submetem inteiramente ao Senhor. Então, quando você assume isso, a questão da obediência, da maneira que os discípulos e Moisés naquele instante fez, você passará pela tribulação de maneira vitoriosa. Sabe por quê? Porque você escolheu ficar do lado do Senhor. Porque a obediência é o lado do Senhor que você escolheu. Então os discípulos, por exemplo, naquele dia que Jesus disse, vamos passar para o outro lado, eles pensaram o que em primeiro lugar? Nós queremos ficar perto dele. A gente está até vendo que parece aí que o clima não vai ficar legal, mas a gente quer ficar perto dele. E foi isso que gerou neles a obediência, mas também foi isso que levou eles à tribulação. Vocês entendem isso? Se você quiser obedecer o Senhor, se você quiser ficar do lado do Senhor, há uma promessa irrefutável para todos nós: tribulação. Porque a gente escolheu fazer as coisas do jeito dele, porque a gente escolheu ficar do lado dele, porque a gente quer permanecer com ele. Então é bem provável que nós sejamos levados por ele à tribulação. Ele mesmo vai nos conduzir à tribulação. E aí entra a segunda coisa: se é Ele mesmo que vai nos conduzir para a tribulação, porque nós estamos obedecendo Ele, e a obediência ao Senhor pode nos levar à tribulação, amém? Pode nos levar ao sofrimento. Mas aí entra a segunda coisa: apegue-se ao fato de que quem te levou à tribulação ou à tempestade, te acompanhou até lá. O Senhor Jesus não disse, entre no barco e vão para outra margem, eu vou ficar aqui. Ele não disse isso, não é verdade? Ele subiu no barco com eles, vamos para outra margem, amém? Então isso faz toda a diferença. Embora muitas vezes o Senhor pareça estar indiferente ao que está acontecendo conosco, nós podemos nos certificar de que a fidelidade e promessa de jamais nos abandonar não falhará. Aquele que nos colocou na circunstância, nos acompanhou. Quando Deus pediu que Ananias fosse
acolher Paulo. Paulo recém tinha acabado de ter um encontro com Jesus, estava cego, e o Senhor Deus chama Ananias, que é um dos seus servos, e diz: vá lá receber Paulo. Ananias foi um pouco temeroso, que Paulo era o perseguidor da igreja, aquela coisa toda, mas foi lá. Aí em Atos capítulo 9, os versos 15 e 16, diz exatamente o que o Senhor pede para Ananias fazer e dizer para Paulo. Veja só: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este, Paulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Veja só: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Você já pensou se receber uma promessa dessa de cara? Olha a promessa que Paulo recebe de cara. Não é aquelas promessas que você costuma ouvir aí em algumas pregações: olha, Deus tem planos para você, propósitos, você vai ser isso, você vai ser aquilo, um grande profeta de Deus, um grande não sei o quê. Não, a promessa foi: diga para ele que é importante que ele entenda que ele vai sofrer por minha causa. Diga para ele que ele vai sofrer por causa do meu nome. Já pensou a promessa dessas? Ou seja, Deus estava chamando Paulo para momentos de sofrimento, e Paulo chega a descrever esses sofrimentos em uma de suas cartas. Lá em 1 Coríntios, deixa eu ver se é 2 Coríntios, no capítulo 11, do verso 25 em diante, Paulo vai descrever esses sofrimentos. 2 Coríntios capítulo 11, verso 25 em diante. Eu vou ler aqui, só para você ter uma ideia, assim. Eu vou ler na NVT, que é uma versão que eu gosto muito, que é bem mais clara, não é uma versão transformadora. Veja o que Paulo diz aqui, olha que testemunho. 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede. Muitas vezes fiquei em jejum. Não é jejum para se consagrar, não, é com fome mesmo, sem ter o que comer. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza. Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma. Portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que mostram que sou fraco. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de louvor eterno, presta atenção no que ele está dizendo aqui. Deus é digno de louvor eterno, de gratidão eterna. Ele não está reclamando de nada, ele só está relatando. Sabe que não estou mentindo. Quando estava em Damasco, o governador sobre o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade para me capturar. Para escapar dele, tive de ser baixado num cesto grande de uma janela do muro da cidade. Aí ele está falando do grande livramento que ele teve numa cidade onde passaram por cima do muro da cidade, ele num cesto. A pergunta é: como é que Paulo podia aceitar tamanhos sofrimentos sem se lastimar? Antes de mais nada, não esqueçamos que foi o Senhor que avisou a ele de cara: é importante que você sofra em meu nome. E como é que Paulo passava por isso? Ele dizia: Senhor, chega, basta, não aguento mais, não vou mais, não quero mais, tire minha vida, não vou mais. Jonas, simplesmente porque tinha preconceito, contra o povo de Nínive, disse: não vou. Paulo, apanhando sem parar, em nenhum momento disse: não vou. Mas muito pelo contrário, ele diz: o Senhor que merece louvor eterno, a gratidão eterna. Como é que ele não se lastimava? É simples. Esses sofrimentos vinham acompanhados de um tesouro precioso, a presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo, a qual Paulo, como nenhum outro, experimentava. É por isso que quando você abre sua Bíblia aí, tem um monte de cartas de Paulo, e numa delas, por exemplo, que é em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, o Senhor me disse pessoalmente. Jesus falava pessoalmente com Paulo. E aí,
Paulo podia passar por qualquer tribulação, sabe? Porque o prêmio de passar pela tribulação era a presença do próprio Jesus no meio da tribulação. Então, se Deus te conduz à tempestade, se Deus te conduz à tribulação, por causa da obediência a Ele, saiba que é nela que você vai encontrá-lo. Saiba que nela você não estará sozinho. Você poderia ter outra opção. Você poderia não querer obedecer para nunca ter tribulação, mas automaticamente também nunca teria a presença gloriosa de Jesus em sua vida. Mas você pode escolher obedecer e passar por algumas tribulações, mas pode também ter a certeza da presença gloriosa de Jesus em sua vida, porque aquele que nos chama para a obediência e sabe que esta obediência gera tribulação, não nos deixa sozinhos na tribulação. A terceira coisa, quando estivermos na tribulação, o que os discípulos fizeram? Tire os olhos da tribulação e volte-se para Jesus em oração. Passe a se concentrar em Jesus ao invés das circunstâncias. Eu fico pensando no que os discípulos faziam antes de acordar Jesus. A tempestade, né? A água invadindo o barco. O que eles estavam fazendo? Acho que eles estavam tentando tirar a água, tentando equilibrar o barco, tentando equilibrar a vela do barco. Não sei, eles estavam tentando tudo aquilo que eles sabiam como pescadores, o grupo deles sabia, né? Pelo menos 3 ou 4 ali sabiam, tentando fazer pelas próprias forças com que aquela tempestade se acalmasse, passasse, ou pelo menos eles passassem inteiro por ela. Então eu fico pensando no que os discípulos estavam fazendo ali para evitar a tragédia de acordar Jesus. Não é diferente da gente. Nós empreendemos muitos meios para encontrar solução para os nossos problemas, e o nosso último recurso qual é? A oração. Quando a gente está passando por tribulações, a gente tenta de tudo, e a gente ainda tem a audácia de dizer no final: agora só nos resta orar. A gente já fez de tudo e deixou a oração por último. Isso tem sentido, gente. Quando a Bíblia fala que é o contrário, não é? Que a primeira coisa deveria ser orar. A primeira coisa que os discípulos deviam ter feito não era ter passado um tempo lá nessa tempestade e ficar desesperado. De cara, era para ter ido em Jesus e dito: mestre, acorda aí que o negócio está pegando aqui. E era para a gente fazer a mesma coisa. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, é a base da oração. É o alicerce da oração. Filipenses 4, versos 6 e 7 diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Isso não significa que você não deve se preocupar. Você pode se preocupar, você não deve viver preocupado, né? A gente já pregou sobre isso aqui. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Olha só, a oração deve ser a primeira ação ao surgir a preocupação. Surgiu a preocupação? Vou orar. Essa é a primeira coisa a fazer. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer tipo de decisão, antes de, vou tentar fazer isso ou aquilo, não tente nada. Simplesmente ore. Simplesmente isso. E a oração, segundo nós vimos aqui, ela deve ser de petição, pedindo a Deus: Senhor, me tira dessa. Seja bem claro com o Senhor: eu preciso sair dessa, Senhor, estou num negócio feio aqui. E também de gratidão. Porque a gratidão, o que é? Ela alimenta a nossa fé na hora de orar, porque a gente lembra o que Deus já nos fez. Senhor, eu lembro quando o Senhor me tirou de tal situação, quando o Senhor me tirou de tal situação, quando eu estava naquele risco, naquele perigo, naquilo, o Senhor me socorreu. Então, crendo nisto, eu agora peço ao Senhor misericórdia sobre isso aqui também. Os irmãos compreendem isso? Amém? As orações devem ser petição e gratidão, as duas coisas devem acompanhar uma outra. E a oração, ele diz aqui, ela só pode se encerrar quando você encontrar paz. Ele não fala isso? Quando a paz de Cristo inundar seu coração. Não sentiu paz ainda? Passe o dia falando com Deus, meu irmão, até sentir paz. Passe o dia falando. Está trabalhando, vá falando com Deus sobre a preocupação, vá falando até que a paz de Cristo inunde seu coração, tome de conta de você e aquela preocupação se desfaça.
Mas enquanto ela não se desfizer, ore. Então, quando a tribulação estiver gritando em sua mente, da mesma forma que com os discípulos estava ali aquele mar revolto, aquele barulho de tempestade, aquele vento forte, quando a tribulação estiver gritando na sua mente, busque o silêncio do lugar de oração. Afaste de tudo. Abandone o celular, desligue TV, desligue o computador, vá para o seu quarto, feche a porta, como o Senhor Jesus ensinou. Fique em silêncio e fale com o Senhor. Há uma tendência agora, né? Quando você está passando por uma angústia, o que você faz? Primeira coisa que você faz, qual é? Você coloca nas redes sociais, como se ali fosse uma coisa que trouxesse algum alívio, eu sei que alguém vai comentar alguma coisa, alguém vai falar alguma coisa, alguém vai dar uma palavra ali, mas não é igual dirigir-se ao Senhor. Dirigir-se a Deus é a solução. Para a gente concluir, meus irmãos, dói muito, sabe, enfrentar tribulação, enfrentar o furacão. Eu mesmo, minha família agora, estamos enfrentando uma grande tribulação com a minha filha. Não tem sido fácil. Talvez sejam os dias mais pesados da nossa vida. A gente nunca passou por um momento tão difícil. Momentos de total inconstância, a gente não sabe o que pode acontecer. E é natural a gente ter medo e até ficar desanimado quando tanta coisa, né, está acontecendo ao mesmo tempo. Mas o Senhor Deus, Ele nos prometeu que estaria conosco na tribulação. É por isso que nós lemos aqui, a irmã Daniela leu no início do culto, Romanos 8, de 35 ao 37, quando diz que o Senhor jamais nos abandonará. Então Ele atenderá, meus irmãos, sim, as nossas orações, Ele virá ao nosso socorro, Ele nos ajudará de maneiras que a gente nem imagina. Ele tem feito isso com a minha família e Ele pode fazer isso por você também, porque o mesmo Pai que é meu Pai é o seu Pai também. O mesmo Deus que é o meu Deus é o seu Deus também. E não se preocupe, não compare tribulações, não compare sofrimentos. Para Deus, se faz você sofrer, Ele quer socorrer. Não precisa você dizer, mas não estou passando isso que o senhor está passando. Não precisa. O que você estiver passando, Deus quer socorrer, quer participar disso. Então, não desista. Não desista de confiar no Senhor, de entender que não está sozinho nisso. Ao invés disso, examine mais seu coração. Pergunte-se se você não tem focado muito numa segurança terrena, nas coisas, sabe, que nos cercam. Se você não precisa voltar-se mais para Deus e confiar mais em Deus do que nas coisas que te cercam. Às vezes a gente confia muito nas pessoas e nas coisas que nos cercam. Será que nós devemos abrir mão disso e colocar mais os nossos olhos no Senhor e confiar absolutamente no Senhor? Quando foi a última vez que você teve um momento em que você pensou assim, hoje realmente eu ouvi o Senhor, hoje realmente eu ouvi Deus falando comigo? Eu peguei minha Bíblia, fui para um lugar silencioso, li, meditei e senti Deus falando comigo. Se você não tiver momentos assim, você vai se sentir sozinho na tribulação. Você vai se sentir abandonado na tribulação, não porque Ele te abandonou, mas porque você tem negligenciado a presença dEle. Você não tem se importado com a presença dEle. Até lembre, quando os discípulos notaram, nossa, Ele está dormindo, vamos acordar, é com Ele. O problema não é Ele, o problema é você esquecer dEle. Você precisa pensar, você está realmente meditando na palavra de Deus? Você está lendo a palavra de Deus para entender o que isso significa para você? O que Deus está falando aqui comigo? O que Ele quer me dizer com isso? Para onde Ele está me direcionando? Porque sempre Deus está nos direcionando por meio da sua palavra. Você tem que se perguntar, eu sinto Jesus na tempestade? Eu sinto Jesus no meio da tribulação?
ou eu reajo a tudo que acontece de maneira negativa, como se toda vez que eu passasse por sofrimento eu achasse que Deus me abandonou. Qual é a sua reação em relação ao sofrimento? O que está te impedindo de manter essa sensação da presença de Deus continuamente no teu coração? O que está lhe impedindo de pensar, Deus está sempre comigo, não importa o que aconteça, eu entendo que Ele está sempre comigo, eu nunca estou só, nunca. Ontem eu conversando com um amigo meu, e na verdade ele estava conversando com outra pessoa e eu estava presente, e ele falava que ele tem 3 filhos para criar, né, tudo, e estava fazendo um trabalho com um amigo, descobriu que o amigo estava com Covid, e aí a empresa lá, quando a pessoa tem Covid, isola imediatamente a pessoa, só que ele ganha por venda, então ele ficando isolado não teria mais como vender, e esse meu amigo ele é bem mundano mesmo, só que ele lembra de vez em quando de algumas coisas que a gente fala para ele, de Deus e tal, de Jesus, e aí o rapaz teve Covid e ele teve que fazer o exame no outro dia, e aí ele disse, rapaz, eu nunca pensei, eu me vali de Jesus, eu comecei a clamar, Jesus, tem misericórdia de mim. Aí ele disse que um momento ele disse assim, Jesus, eu sei que eu não presto, mas eu tenho 3 filhos, os 3 são pequenos, e eu não posso ficar sem receber, serão 15 dias sem venda, se eu estiver com essa doença, Jesus, não pense em mim não, pense nos meus filhos, Jesus. E ele disse que clamou, e aí fez o exame, e esperou o tempo lá que deram, né, e aí quando recebeu o resultado, disse que recebeu de joelho, agradecendo. Olha, gente, se Deus pode socorrer alguém que não tem um mínimo compromisso com Ele, alguém que sequer chama Deus de Pai, porque Ele não pode nos socorrer, a nós, os quais Ele chama de filhos. Passa algum tempo em oração, pedindo a Jesus que se revele a você, que mostre como Ele é confiável, com a presença dEle é confiável. O que você precisa na tribulação, meu irmão, não é a certeza das doutrinas que você ouve aqui da palavra de Deus, não é a questão das doutrinas corretas. O que você precisa no momento da tribulação é da amizade íntima com Jesus, porque não adianta você conhecer muito da Bíblia, mas não ter uma intimidade com Jesus, mas não ter uma amizade com Jesus, não ter a segurança de que Ele está com você, não adianta absolutamente nada. É preciso que você estreite os seus laços com Jesus, porque assim você passará pela tribulação com segurança. Você não precisa ouvir muitos sermões, apesar de ser muito bom ouvir sermão, você não precisa ouvir muitos louvores, você precisa mais e mais ter intimidade com Jesus, porque é isso que vai fazer a diferença. Vou te dar um último conselho para a gente concluir. Se você está passando por tribulação, quando chegar em casa, vá para um lugar tranquilo, sozinho, fique de joelhos, abra a sua Bíblia, leia e depois ore. Veja o que Deus diz, depois responda a Deus segundo o que Ele disse. Isso vai mudando teu coração e te dando mais segurança, porque na verdade a tribulação é para isso, é para aprimorar a nossa fé, para fazer a gente crer mais, confiar mais e obedecer mais. Amém? Vamos orar? Fala com o Senhor sobre o que você ouviu esta noite.
Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado pelo fortalecimento que ela nos trouxe nesta noite, pela confiança que ela nos dá de que o Senhor está conosco em meio a toda a tempestade e que nós podemos descansar no teu cuidado, sabendo que a tempestade nada mais é do que uma experiência de fé que o Senhor quer que tenhamos. Então, ó Deus, nós temos passado por muitas tempestades neste mundo e queremos aproveitar todas elas, crescendo na fé, na confiança e na segurança que depositamos em Ti. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos dar esta garantia nesta noite. Que o amor de Deus, a comunhão do Seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Vou pedir aos irmãos que abram ali, a gente vai organizar a saída, tá bom? Deus os abençoe. Lembrando também que nós continuamos com o nosso culto online toda quarta-feira, 7h30 da noite, no canal do YouTube, tá bom? Pessoal aqui da esquerda, podem ir, junto com a Roberta ali também.